sejam bem-vindos a mais um vídeo do programa de educação tutorial da UFABC. Bom, hoje vai ser uma aula de exercícios, né, referente à aula de trigonometria. Bom, a gente vai começar com esse exercício aqui, né, que conta a história aqui, né, da Torre de Pisa, como a gente viu, né, nos outros vídeos. É bom a gente começar sempre de baixo para cima, né. Aqui ele fala que ele quer uma estimativa para o ângulo de inclinação alfa, né? Quando dado em grau. Beleza, então a gente tem que fazer pensando no ângulo, certo? A gente tem que ler aqui o exercício, pensando em como a gente vai achar esse ângulo. O primeiro parágrafo aqui, né, ele fala que a Torre de Pisa é localizada na Itália, assim como muitos outros prédios por motivos diversos, sofre inclinações durante ou após suas construções. Bom, totalmente irrelevante, né, esse parágrafo. Precisava nem ter lido ele, certo? Aí aqui ele fala, né? Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60 metros de altura, certo? Então aqui tem um desenho do prédio aqui. Ele fala que a altura do prédio, né? Ou seja, essa parte aqui tinha 60 metros, certo? Então a altura H aqui igual a 60 metros. Já tira uma informação do texto. Bom, continuando aqui, ele sofreu uma inclinação de ângulo alfa e a projeção ortogonal de sua fachada lateral sobre o solo tem largura medindo 1,8 metro, conforme mostra a figura. Bom, ortogonal quer dizer perpendicular ao solo, né, nesse caso aqui, né, que ele fala, ele fala sobre o solo, certo? Então, seria tipo a sombra do prédio em relação ao solo aqui, certo? Então, ele já deu aqui, inclusive, no exercício, né, que essa lateral aqui vale 1,8. Beleza? Bom, aqui ele fala, né, que um valor de ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo uso de uma tabela como apresentada. E ele deu aqui a tabela, né, com um ângulo em grau e alguns valores de seno, certo? Bom, como a gente vai calcular, né? Olhando a figura aqui, né, a gente tem aqui o alfa, ele se encontra aqui, né, ele foi dado aqui. Só que se a gente analisar, né, a gente percebe que esse alfa é o mesmo ângulo aqui, certo? Então esse ângulo aqui também é alfa. Bom, a gente tem aqui, né, a gente pode perceber que tem um triângulo formando aqui, certo? Tem um cateto, outro cateto aqui e a hipotenusa, certo? O que a gente pode usar, né? O que a gente tem? Bom, a gente quer saber esse ângulo. Nós temos o valor do cateto oposto e temos a hipotenusa, certo? Então, se a gente pensar lá nas relações dos triângulos, o que a gente pode usar? Nós temos que usar o seno, certo? Então, o seno de alfa vai ser o quê? Cateto oposto, certo? Que é 1,8, oposto é o ângulo alfa aqui, né? 1,8 dividido por 60, certo? Se a gente fizermos a divisão aqui, vai ficar 1,8 dividido por 60. Multiplica por 10 aqui, certo? Aí a gente some com a vírgula. Vai ficar 18 por 600. Bom, aqui não dá, né, para dividir. Então a gente acrescenta um zero, 0, ainda não dá, mais um zero, então. Vai dar 3, certo? Isso aqui vai dar 0. Então o resultado aqui é 0,03. Então a gente descobriu que o seno desse ângulo alfa, né, que a gente quer encontrar, ele vale 0,03. Se nós olharmos a tabelinha aqui, a gente tem que o seno ele está entre esse e esse valor, certo? Que a gente descobriu ali.
Então o ângulo vai estar entre 1,5 e 1,8, certo? Dando aqui a resposta C. Beleza? Bom, seguindo aqui, né, para o segundo exercício de 2017. Vamos começar aqui, né, por último. Ele fala que quando x é igual a 30 graus, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de valor máximo? Bom, então ele está falando de uma intensidade luminosa aqui, né? Não tem como a gente descobrir muito o que ele está pedindo direito, né? Então vamos ler o restante. Bom, raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago formando um ângulo x com a sua superfície, certo? No desenho que tá mostrando. Em determinadas condições, pode supor que a intensidade luminosa desses raios na superfície do lago seja dada aproximadamente por uma função aqui, né? Que ele fala que I de intensidade, né, de x, é igual a K vezes seno de x. Então a intensidade luminosa, ele depende do valor de x, certo? Para cada valor de x aqui, nós vamos ter uma intensidade diferente aqui. Bom, sendo K uma constante, e supondo-se que x está entre 0 e 90 graus, certo? Então, essa informação aqui é muito importante. Aí aqui ele fala, quando x é igual a 30, certo? A intensidade luminosa se reduz a qual percentual do seu valor máximo? Bom, ele não deu explicitamente o valor máximo, certo? Como a gente pode encontrar esse valor máximo, né? Se a gente tem uma função seno, lembra lá que a gente estudou que a função seno ela tem uma função periódica e ela tem um máximo e um mínimo, certo? Ela fica oscilando. Então, se a gente lembrar do círculo trigonométrico, em 0 graus, a gente lembra lá que o seno de 0 é 0, certo? E o seno de 90 é 1, que é o máximo valor que a gente pode obter, certo? Então, qual seria a intensidade máxima? Seria I de 90 graus, certo? Que é igual a K vezes seno de 90 graus. Isso aqui é K vezes 1, né? Isso aqui dá 1, seno de 90. Então, I máximo é igual a K, certo? Bom, a gente sabe o valor aqui, né? Que máximo é igual a K. Só que ele quer saber em 30, no ângulo de 30, né? Quanto esse valor se reduz, certo? Então basta a gente substituir aqui, né? Fazer x igual a 30. Se nós fizermos I de 30, vai ser o quê? K seno de 30 graus, certo? Isso aqui é o quê? É K. A gente lembra lá, né? Da tabelinha de ângulos notáveis. Seno de 30 é meio, certo? O que é meio? 50%, certo? Então, para 30 graus, a gente tem que K vai ser 50% de K, certo? Vai ser a metade do valor de K, dando a resposta B aqui, certo? Bom, isso aqui a gente pode ver, né, por como o seno funciona. Porque se o Sol tivesse exatamente perpendicular, né, se ele tivesse aqui em cima, ele formaria um ângulo de... Se o Sol tivesse aqui, né? Ele formaria um ângulo de 90 graus aqui, né? Então, ele teria a intensidade máxima. Todos os raios estariam perpendicular à superfície, né? E se fosse zero, o Sol estaria aqui, né? Então, não teria nenhum raio na superfície do lago, certo? Por isso que usou a função seno para esse caso. Beleza? Bom, aqui, né, para o terceiro exercício, um exercício de 2018, e ele está querendo saber o valor da medida da altura do cilindro em centímetros, certo? Então, vamos ler aqui, né? Para decorar um cilindro circular, certo, reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito
em uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior, certo? Então está desenhado aqui, né? O raio da base do cilindro mede 6 sobre π centímetros. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. Dessa forma, certo? Então, nós precisamos achar a altura aqui, certo? Que ele está pedindo, que é a altura do cilindro. Vou chamar aqui de H. Bom, a gente precisa de H, a gente tem um ângulo, certo? Mas não tem nenhuma informação sobre a hipotenusa, né, desse triângulo aqui ou o outro cateto, certo? Então a gente tem que dar um jeito de encontrar aí. Bom, tem a informação aqui, né, que ele fala sobre o raio do cilindro, certo? Que é 6 sobre π. Bom, se a gente pegar aqui, a gente tem que a faixa ela vai se enrolando aqui, certo? Então, para cada volta que ele dá aqui, a gente percebe que ele deu 6 voltas, né? Totalizando 6 voltas aqui em torno do cilindro. Então, basta a gente calcular o perímetro do cilindro, certo? O perímetro do círculo. E multiplicar por 6. Que aí a gente vai ter esse comprimento aqui, certo? Que é esse comprimento ele foi se enrolando em torno do cilindro, certo? Quanto a esse comprimento aqui, vou chamar de L, beleza? Como a gente vai calcular? A gente tem que L é o quê? O valor de L é igual a 6 vezes o perímetro do cilindro, certo? 6 vezes o perímetro. E para calcular o perímetro, como é que calcula o perímetro, né? Vai ser 2π vezes o raio, certo? Para quem tem dúvidas, né, de geometria, no nosso curso vai ter aulas de geometria e lá vai estar tudo explicadinho, né? Essas fórmulas, beleza? Então, a gente tem o raio, né? Que foi do exercício, que é 6π, 6 sobre π, certo? Então a gente substitui aqui. Vai ser 6 vezes 2π vezes 6 sobre π. Que a gente pode perceber, né? Que a gente pode cortar o π. Então a gente nem precisa saber o valor de π, não precisa nem calcular. Geralmente os exercícios eles têm essa facilidade, né? Então é bom a gente sempre procurar simplificar todos os passos. Então a gente vai ter o quê? Que o comprimento ali, que a gente chamou de L, vai ser o quê? 6 vezes 2 vezes 6, que vai dar 72 centímetros, certo? Beleza, a gente descobriu aqui que o L vale 72 centímetros. Bom, agora a gente tem um cateto e a gente quer o outro cateto, certo? Qual relação trigonométrica a gente pode usar, tendo esse ângulo aqui? A tangente, certo? Por quê? Vamos ter que a tangente de 30 graus vai ser o quê? O cateto oposto, que é H, sobre o cateto adjacente, que a gente descobriu que é 72 centímetros, certo? Bom, quanto é tangente de 30? Então, se a gente lembrar lá da tabelinha, né, dos ângulos notáveis e do círculo trigonométrico, a gente sabe que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, certo? Então, raiz de 3 sobre 3 vai ser igual a H sobre 72. Bom, agora a gente isola o H aqui, que é o valor que a gente quer. Vai ser o quê? H passa multiplicando 72, certo? Então vai ser raiz de 3 sobre 3 vezes 72. Isso aqui vai dar 24, certo? Raiz de 3 vezes 24. Bom, se a gente olhar aqui as alternativas, ele nem calculou, né? Nem precisou calcular tudo, já tem a resposta aqui.
Alternativa B. Beleza? Bom, aqui mais um exercício, né? Continuando com a aula. É um exercício de 2011, né? Um exercício um pouco mais antigo, mas ele é muito bom, né? Que traz bastante conhecimento para nós. Vamos lendo aqui, né? Ele fala, começar pelo fim. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será. Bom, então a gente vai ter que calcular uma distância aqui, certo? Do ponto P até a trajetória, né, aqui, né, que ele fala. Então, a menor distância seria essa, né? Seria a reta perpendicular aqui, beleza? Faz 90 graus. Então, a gente já tem alguma informação. Vamos ler o resto. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, certo? Ponto A aqui, mediu o ângulo visual alfa, ângulo alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia, que é o ponto P aqui, certo? Tudo desenhadinho já. Mantendo o barco no mesmo sentido, na mesma trajetória, né? Ele seguiu até o ponto B, que é esse ponto, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto, sob o ângulo visual de 2 alfa, certo? A figura ilustra essa situação. Então a gente nem precisa se preocupar muito com o texto, né? Tá tudo descrito aqui já na figura. Bom, beleza. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa de 30 graus. E ao chegar ao ponto B, verificou-se que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Então essa distância aqui, 2.000 metros, beleza? Com base nesses dados, ele quer saber essa distância aqui que eu vou chamar de H, certo? Bom, esse exercício tem umas formas de resolver ele, certo? Vamos ver aqui. Bom, tem um ângulo de 30 graus, né? Esse aqui é 2 alfa, aqui é 60 graus, beleza? Bom, a primeira forma de resolver esse exercício, a gente pode notar, né, que esse ângulo aqui, se a gente tem 60 graus aqui, né, e a gente tem uma linha horizontal, então, isso aqui tudo é 180 graus, certo? Isso aqui é 60, aqui vai ser quanto? 120, certo? Se aqui tem 120, aqui 30, 150. Então, sobrou 30, certo? Porque um triângulo, a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus, sempre. Se a gente notar aqui, né, com mais conhecimento de geometria, nesse caso, a gente vê que esse triângulo ele é isósceles, certo? Ele possui os ângulos da base iguais. Então, se aqui é 2.000, esse lado vai ser 2.000 também. Beleza? Por ser um triângulo isósceles. Nesse caso, ficou fácil, né? Porque a gente tem um ângulo de 60 aqui, a gente tem um cateto oposto e tem a hipotenusa desse triângulo menor aqui, certo? Então, basta usar o quê? O seno. Então, seno de 60 vai ser o quê? Vai ser o cateto oposto sobre 2.000, que é a hipotenusa, certo? Seno de 60 vai ser o quê? Raiz de 3 sobre 2, se a gente lembrar da tabelinha. Por isso que é importante sempre ter em mente, certo, esses ângulos notáveis. Vocês vão ver nos exercícios que é sempre 30, 60, 45, certo? Se não for esses ângulos, vai ser os ângulos dos outros quadrantes, que a gente consegue chegar nos mesmos ângulos, nos mesmos valores, certo? Como foi explicado na aula. Bom, se a gente isolar o H aqui, nós temos que H é igual a 2.000 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 1.000 raiz de 3, certo? Então a gente já chegou fácil aqui na resposta B.
Só que esse exercício, né, ele leva bastante conhecimento de geometria, né? Se a gente não lembrar desses passos aqui, a gente acaba não conseguindo resolver. Bom, outra forma de resolver ele, como a gente não sabe essa distância aqui, né, eu vou chamar aqui de x, a distância do ponto B até o ponto C aqui, certo? Bom, o que que a gente tem aqui, certo? A gente tem esse triângulo maior aqui, beleza? E temos esse ângulo, temos esse lado e esse lado, certo? Então, o que que a gente tem? A gente tem que a tangente de 30 vai ser igual a h sobre 2000 mais x, certo? E desse triângulo menor, a gente pode tirar a relação que a tangente de 60 é igual a h sobre x, certo? Como a gente tem duas incógnitas e duas equações, a gente tem um sistema linear, né? Então a gente consegue resolver aqui. Como a gente quer encontrar o valor de h, certo? Que ele está pedindo essa distância, nós vamos isolar o x aqui nesse caso, certo? Então, isolando x, nós vamos ter que x é igual a h sobre raiz de 3, certo? E agora a gente substitui o valor de x na outra equação. Vamos obter aqui que h sobre 2000 mais h sobre raiz de 3 é igual a raiz de 3 sobre 3, certo? Aí, continuando aqui embaixo, a gente tem que isolar h aqui. Bom, para isolar o h, nós vamos resolver esse dominador aqui, certo? Vai ficar h sobre, a gente multiplica a cruzada aqui, para a gente colocar no mesmo denominador, para poder somar, certo? Isso aqui é 2000 sobre 1. Então, a gente tem a soma de frações de denominadores diferentes. Vai ficar 2000 raiz de 3 mais h sobre raiz de 3, certo? Isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 3. Bom, a gente tem a fração sobre uma fração, certo? A gente pega a fração de baixo e inverte. Então, vai ficar h vezes raiz de 3 sobre 2000 raiz de 3 mais h. Isso aqui é igual a raiz de 3 sobre 3. Esses raiz de 3 a gente pode simplificar, certo? E vou passar esse termo que está dividindo, passar multiplicando por outro lado. E o 3 eu vou passar para cá, certo? Vai ficar 3h igual a 2000 raiz de 3 mais h. Aí vou passar esse h que está somando, subtraindo. 3h menos h igual a 2000 raiz de 3. 3h menos h vai dar 2h igual a 2000 raiz de 3. Passa o 2 dividindo, está multiplicando, certo? A gente chega aqui, h é o quê? 2000 sobre 2 raiz de 3. Que vai dar 1000 raiz de 3, certo? Então, é outra forma de resolver, né? É um pouco mais longa, né, que os sistemas. Mas, caso a gente não lembrasse, né, daquelas relações de geometria, de ângulo e de triângulo, a gente poderia fazer dessa forma também, beleza? Bom, e o último exercício da aula, certo? É o exercício mais antigo do Enem, esse aqui, eu esqueci de colocar a data, mas
Vocês podem dar uma olhada depois. Só que é um exercício muito interessante, né? Ele é um pouco mais difícil também. Eu trouxe ele pra gente ver, pra dar um exemplo de um tipo de exercício que a gente não deve fazer logo no começo da prova, né? É essencial deixar ele por último, se a gente tiver tempo. Como o Enem depende muito do tempo, certo? Então a gente tem que procurar saber os exercícios mais fáceis, né, que a gente conhece e que a gente consegue fazer mais rápido. E depois, esses exercícios mais difíceis a gente deixa para o final. E esse caso aqui seria um exemplo, né? Então vamos ver como a gente resolve esse exercício aqui. Bom, considere um ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano, certo? Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X. Então, projeção seria se fosse a sombra do P perpendicularmente aqui no eixo X, certo? Como mostra a figura. E suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário, então, dessa forma, certo? Sentido anti-horário. Uma distância d menor que r sobre a circunferência. Então, o ponto P aqui, ele vai começar a andar nesse círculo numa distância menor que r, menor que o raio aqui, certo? Então, menor ou igual, né, que ele fala. Então, ele andaria aqui até um ponto P' aqui, certo? Vou chamar de P'. E essa distância que ele andou é D, beleza? E esse D aqui ele tem que ser menor ou igual que o R. Bom, e qual seria a projeção, né, dessa trajetória no eixo X? Seria dada, se a gente pegar aqui, seria até esse ponto aqui, né? O ponto final, que eu vou chamar de Q'. Então, seria toda essa trajetória aqui, certo? E ele está pedindo exatamente essa distância, né? Então, o ponto Q percorrerá no eixo X uma distância dada por. Então, seria essa distância D aqui que a gente quer calcular. Beleza? É a distância ortogonal à trajetória que o ponto P fez aqui. Só que essa distância, se a gente subir aqui, ó, ela é também essa distância aqui, certo? O que eu vou chamar de D também, que é a mesma distância, certo? Bom, agora a gente tem que achar uma forma. Se a gente olhar aqui as alternativas, a gente está vendo senos, cossenos, certo? E tangentes. Então a gente tem que achar uma forma de relacionar essas distâncias com algum ângulo, certo? Se a gente tem um cosseno, então a gente precisa de um ângulo. Bom, como a gente vai achar um ângulo aqui, né? Bom, se a gente fechar aqui, ó, se a gente fechar até o último ponto ali, que o P, o último ponto da trajetória do P, a gente vai ter esse arco, né? Esse arco do círculo. E esse ângulo alfa aqui, certo? Vou chamar o ângulo de alfa. Bom, para a gente ver, a gente tem aqui, né, relações de D, de R, certo? De D e R. Então, bom, de alguma forma, a gente tem que usar essa distância com esse R, certo? Bom, se a gente for analisar aqui, essa distância que sobra, ela é o quê? Ela é R menos o D, certo? Então, esse pedacinho aqui vai ser R menos o Dzão. Beleza? Esse aqui é o Dzão, aqui vai ser R menos o Dzão, que é o comprimento total, que é R, menos esse pedacinho. Aí sobra R menos Dzão. Beleza? Bom, dessa forma, a gente pode perceber aqui, né, que a gente tem um triângulo retângulo aqui, certo? A gente tem um ângulo, alfa, tem esse lado, certo?
E de alguma forma a gente tem que relacionar a distância D, Dzão, que a gente quer, né? Que é essa distância aqui, com o raio, certo? Bom, quanto é que a gente tem o Dzinho aqui, certo? Que a gente está vendo aqui também na solução. Então vamos procurar uma relação, certo? Bom, primeiro a gente pode tentar calcular o comprimento aqui desse arco. Como a gente calcula o comprimento do arco? Bom, para a gente calcular o perímetro de todo o círculo, de toda a circunferência, a gente usa 2π vezes o raio, certo? Por que o 2π? Porque é uma volta inteira, certo? O perímetro. É uma volta inteira da circunferência. Mas como a gente só quer um pedaço do perímetro, a gente usa o ângulo equivalente a esse pedaço, certo? Que no nosso caso é alfa. Então o Dzinho aqui, que é esse Dzinho que a gente tinha achado, que é a distância que o P andou, ele é o perímetro, certo? Então o perímetro vai ser igual a alfa vezes o raio, que é Rzinho, certo? Bom, daqui a gente tira que o alfa é igual a D sobre Rzinho. Bom, então a gente achou o valor do alfa aqui, beleza? A gente tem um alfa, tem esse cateto e tem a hipotenusa, que é R, certo? É o valor do raio aqui. Então, se a gente usar o cosseno, nesse caso, vou colocar aqui embaixo, o cosseno vai dar o quê? Vai ser o cosseno de alfa, certo? A gente acabou de calcular, que é D sobre R. Vai ser igual ao cateto adjacente, certo? Que é Rzinho menos Dzão, sobre a hipotenusa, que é Rzinho. Beleza? Então pronto, a gente achou uma relação entre o D e o R, pareceu um cosseno também, certo? Que está ali nas alternativas. Basta a gente isolar o quê? A distância que a gente quer, que é o Dzão. Então vamos isolar aqui, ó. Vai ficar como? Vou copiar aqui embaixo, para a gente poder ver direito. Vai ficar cosseno de D sobre R é igual a Rzinho menos D, Dzão, né? Sobre Rzinho. Beleza? Bom, vou multiplicar esse R que está dividindo, vou passar multiplicando. Vai ficar Rzinho cosseno de D sobre R. Não pode simplificar aqui, né? Porque está dentro do cosseno aqui. Cuidado para não confundir. Vai ser igual a R, Rzinho menos Dzão. Certo? Bom, como a gente tem um menos Dzão, eu vou passar ele para o outro lado para ele ficar positivo e passar esse termo para cá, certo? Então vai ficar como? Vai ficar Dzão igual a Rzinho menos Rzinho cosseno de D sobre R. Beleza? Bom, beleza, a gente achou aqui o valor de Dzão, né? Que é a distância aqui que a gente estava procurando. Só que na alternativa não está escrito dessa forma, certo? A gente vê aqui que o R tem evidência. A gente tem um R nos dois termos, então a gente vai colocar em evidência aqui, ó. Vai ficar R1 era 1 aqui, certo? 1 vezes R1 é R1, menos o que sobrou aqui, D sobre R, certo? Então, Dzão, a distância que a gente quer é R, vezes 1 menos cosseno de dr, que é a alternativa B, certo? Bom, como eu disse, é um exercício mais complicado, né? Exige uma dedução maior de nós, né? E é um exercício que não é para ser feito logo de início, senão você vai perder muito tempo pensando nele e vai acabar não fazendo as outras questões. E como o Enem, ele prioriza quem acertou as questões mais fáceis, né? Se você acertar as mais difíceis e errar as fáceis, ele considera que você chutou tudo. Então é interessante que faça as mais fáceis primeiro, beleza? Então, isso é o fim da aula. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa no comentário. Deixa aí um curtir também para ajudar o canal. E segue lá o Pet nas redes sociais, beleza? Tchau, tchau.